O Flamengo me pegou de surpresa com essa notícia de Gonzalo Plata, pessoal. É isso mesmo. Flamengo aparentemente quer vender Gonzalo Plata, segundo informações de Mauro César Pereira. E como vocês sabem, Mauro César Pereira não é de dar informações antecipadas, fazer burburinho, dar notícia falsa, né? Então pode ser que isso tenha muita chance de acontecer. Vamos ver o que o Mauro César falou aqui, ó. Deixa eu botar meu fone aqui e ir para a sala, ó. Beleza. Vamos ver aqui que o Mauro César falou, pessoal. Sobre o Plata, ontem, é impressionante, eu recebi uma mensagem. Não, você disse que não tinha nada. Amigo, eu não disse nenhuma que não tinha nada. É só pegar o vídeo. Como tem gente cafajeste na rede social. Ontem, quando você me perguntou a respeito, eu falei, olha, eu não quero falar sobre isso, porque a única coisa que eu sei, que é o que você sabia também, é o que está em rede social. E todo mundo colocou em rede social isso aí, foi, o site russo, eu não confio em site turco, site russo, site do Turcomenistão, até que alguém aqui no Brasil, algum colega confiável, veículo confiável, jornalista confiável, cheque e confirma a informação, eu mesmo faço. Aí eu confio. Agora, enquanto está saindo de site russo, eu fico com o meu pé lá atrás. Por quê? O caça-clique está em toda parte. A gente tem que ser honesto com você que acompanha nosso trabalho. É muito fácil chegar aqui, sair num site russo. Eu falo, não, o Plata... Tá aí, que eu falei no início do vídeo aí, exemplificado por ele mesmo. Vamos para a parte aqui importante, né? A proposta e a sondagem, enfim, a negociação, a conversa com o Dínamo de Moscou, eu também conversei com gente do Flamengo. O que eu apurei, complementando aquilo que já tinha os colegas apurados, é que o Flamengo vende por cerca de 12 milhões, aceita vender, mas tem que ser à vista. À vista. Vou te dar um exemplo, Thiago. O cara chega e fala assim, ó, pago 14 e passa lá em 3 anos. Não quero. 12 à vista eu aceito. E por que eles querem à vista? Eles vão ter que contratar um jogador de lado, um atacante de lado, pro lugar do Plata. Tem que repor. Além do centroavante, que já é um objetivo que o clube tem há algum tempo. Está buscando um centroavante. Tendo dinheiro à vista... Tá? Eu não estou defendendo essa tese, tá, gente? Nem não estou dizendo que é certo ou errado, que o valor é bom. Estou dando só a informação. Tendo dinheiro à vista, tem 12 milhões à vista. Com mais do que o Flamengo tem para investir, você consegue chegar em um ou outro clube e fazer propostas. Olha, eu vou comprar esse cara aqui, eu te ofereço 10 milhões. Exemplo, tá? Eu tenho 4 para te dar de entrada aqui. Primeira parcela, e parcela o restante. O Flamengo não quer comprar à vista, quer comprar parcelado, que é a prática do mercado. Agora, como a prática do mercado não é pagar à vista, é difícil convencer os russos a pagarem à vista. Se o Flamengo conseguir, eles chegarem a cerca de 12 milhões de euros, o Flamengo deve vender o Gonzalo Plata. Aí alguém pode dizer, vai fazer falta? Eu acho que faz falta, claro que faz falta. Ele não faz muitos gols, mas ele é um bom jogador, muitas vezes é titular. Ele tem uma característica de participação de bola que nenhum outro jogador da função tem no Flamengo. Acho que ninguém faz o que ele faz. Né? A pessoa fala muito, ele vai para a noite e tudo. Eu sempre digo, se ele vai para a noite, ele é o Superman. Deve ir mesmo, mas ele corre para gol, porque o cara, o que falta a ele é gol. Ele não chuta, ele tem medo de chutar, ele hesita, ele não tem gol. Mas ele participa do jogo, ele corre pra caramba, cara. Então, assim, se ele realmente vive na noite, como o pessoal diz aí, ele corre, parabéns pra ele, porque ele deixa tudo em campo. Ele não faz corpo mole. Ele não fica com a mãozinha na cintura parada, ele trabalha. E o Felipe Luiz gostava muito dele por isso, e você vê que o Leonardo Jardim também gosta dele. Vira e mexe. Então, beleza. Se eu quiser ver o corte todo lá, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos seguir aqui a linha de raciocínio. O Flamengo quer vender Gonzalo Plata, que é titular, por 12 milhões de euros. O Mauro César falou ali, tem que ter reposição. Quem a gente conseguiria contratar por 12 milhões de euros do mesmo nível que o Plata, da mesma idade ou mais baixa do que a idade do Plata? O Plata tem apenas 25 anos. O Plata entra dentro dos parâmetros que o BAP quer, que são jogadores abaixo de 26 anos. Para além disso, temos mais 2 jogadores na posição pelo lado direito, que é o Carrascal e que é também o Luiz Araújo. Não só isso, o Paquetá lá na Inglaterra jogou tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Dependendo da temporada, ele jogou na direita ou na esquerda. E ele jogou bem pelo lado direito. Então essa é mais uma informação que o Paquetá poderia também jogar por ali. Beleza? Então essa é a primeira informação. Beleza? Agora vamos aqui para o seguinte, pessoal. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, se você até quiser participar. Eu vou deixar aqui na descrição, é só clicar e entrar lá no WhatsApp. A gente fala sobre o Flamengo. Eu dou sempre notícias ali sobre o Flamengo, resumo do dia, tudo mais. Tudo bacana para a gente trocar ideia. Se você quiser participar, tá mais do que convidado. Beleza? Aí o seguinte, deixa eu pegar aqui, ó. É essa daqui, pessoal, ó. Você venderia Gonzalo Plata por 12 milhões de euros? 7 responderam que sim, é o que vale, e não é o titular e reposição. Não, é titular e reposição seria mais cara. Eu tô mais para o não, tá?
Eu tô mais pensando para o não. Não que ele valha muito mais do que 12 milhões, não é isso. Eu acredito que ele valha 15, 20 milhões de euros. Acho que dá para esticar a corda até isso, até porque Gonzalo Plata fez uma boa Copa do Mundo, é titular do Flamengo, campeão da Libertadores, é titular de 2026, beleza? Agora vamos aqui para os dados e confrontar os dados de Gonzalo Plata, de Carrascal e de Luiz Araújo para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor a situação e ver se vale a pena ou não vender Gonzalo Plata, né? Deixa eu botar aqui no ponto. Beleza. Aqui, ó. Gonzalo Plata, 24 anos. Aqui a referência que eu peguei é do Brasileirão de 2026, do Campeonato de 2026, tá? Ele tem 14 jogos pelo Brasileirão de 2026, 2 gols, 3 assistências. Ele faz uma participação em gol, sendo gol ou assistência, a cada 141 minutos. Luiz Araújo, 152 minutos. E Carrascal, 135 minutos. Sendo que Luiz Araújo tem 30 anos, Carrascal tem 28 anos, Luiz Araújo fez 13 jogos e Carrascal 17. Então o Carrascal é o que tem maior minutagem. Só que as métricas aqui do Carrascal são as melhores. Só que a gente tem que pegar também o contexto. Só no jogo do Mirassol, ele deu 4 assistências e fez um gol. Então aqui cairia para apenas 2 gols. E esse número aqui subiria e muito. Então a gente tem que colocar um contexto. Carrascal fez um grande jogo que aumentou demais a estatística dele. Beleza? Agora eu vou puxar para a minha linha de raciocínio aqui. Gonzalo Plata, 12 milhões de euros. Luiz Araújo, 7 milhões de euros. Carrascal, 10 milhões de euros. Dos três, qual que é mais titular? Que tem mais jogado no Brasileirão é o Carrascal, mas por circunstância, né? Por quê? Quem é o nosso titular? A gente sabe que é o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata é o titular do Leonardo Jardim e foi titular também do Felipe Luiz. Sendo assim, ele tem 25 anos. Aqui tá errado, é 25 anos, tá? Deixa eu consertar aqui agora. Gonzalo Plata tem 25 anos, Luiz Araújo 30 e Carrascal 28. Então, na minha análise aqui do Flanalítico do Israel, se eu sou o BAP, se eu sou o Boto, se eu sou o Leonardo Jardim, eu não venderia Gonzalo Plata por 12 milhões de euros, por fator idade, por fator titularidade, por fator importância. Esses 3 fatores. Eu tentaria vender o Luiz Araújo e o Carrascal. Ou então apenas o Carrascal, porque o Carrascal e o Luiz Araújo pode ser muito importante, ele tem um valor um pouco mais baixo, mas ainda tem 30 anos, tem aí 3, 4 anos de um bom futebol ainda para ajudar e muito o Flamengo. Vale a pena manter ele por 7 milhões? Quem você venderia dos 3? Eu vou abrir uma enquete aqui, ó. Tá na aba teste aqui do YouTube, é só responder, eu quero saber a sua opinião. E deixa também nos comentários quem dos 3 você venderia e o porquê, beleza? Deixa aqui nos comentários para eu saber sua opinião. Aqui é a sua casa do Flamengo, beleza? Flanalítico aqui, canal Flanalítico, é a sua casa do Flamengo, muita informação, análise e opinião, tudo de melhor aqui sobre o Mengão, beleza? Vamos voltar aqui agora então, de novo para nossa análise, e aí beleza. Esse é o fator 1. E se o Flamengo tá precisando de dinheiro? Porque o Flamengo tá precisando de dinheiro, pessoal. O Flamengo está precisando de dinheiro. Ele gastou muito com a compra de Paquetá. E os orçamentos, o planejamento orçamentário que ele fez tinha uma questão de venda muito maior. Então ele precisa vender para captar dinheiro, porque senão ele estava com déficit. Não me recordo qual o valor, mas era na casa de 40 milhões aí de um déficit nesse início de ano, beleza? Então ele tem que repor essa grana para ficar com o caixa equilibrado. Esse é um ponto. Só que
nós podemos fazer outra manobra. O Cebolinha vai sair, então já vai eliminar mais de 1 milhão de salário. E aí eu venho com uma outra pergunta. Foi um vídeo que eu fiz sobre isso, sobre o meio-campo. Vou deixar aqui, ó, no final do vídeo para vocês assistirem. Quem do meio-campo vocês venderiam? Porque o Leonardo Jardim falou que não quer manter os 6 jogadores de meio de campo. Tem muito meio-campista e com salário alto que não consegue botar para jogar. Então, adianta ter 6 meio-campistas? Aqui temos 6. Quem eu, Israel, venderia? Eu venderia o De La Cruz e o Everton Araújo. Por quê? Por que, Flanalítico? Porque o De La Cruz tem um bom valor de mercado, 29 anos. O Everton Araújo também tem um bom mercado, 23 anos, 10 milhões de euros de valor de mercado. Então, só aí dariam 18 milhões de euros. A gente tiraria um salário alto do De La Cruz, salário baixo do Everton Araújo, que ganha 200 mil. Se a gente quiser tirar um salário alto do Saul, também vou compreender. Só que o Saul pode agregar ainda. E não só isso. A gente vai estar vendendo o Everton Araújo, que hoje ele não vai ser titular. Então a gente já valorizou ele. Talvez ele valorize só muito mais tarde, com 25 anos. Aí já começa a perder o valor pelo fator idade. Até 25 anos ele vai ser o titular do Flamengo em relação ao Pulgar. Eu não tenho essa certeza. Só que na base a gente tem um grande jogador, que é o Pablo Lúcio. Pablo Lúcio, volante de 19 anos, joga muita bola. Então pode ser um cara para entrar no lugar do Everton Araújo. E dependendo, pode vender esses 3 aqui, ó. Saul, De La Cruz e o Everton Araújo. Sobe o Pablo Lúcio. Não tem problema. Entendeu? Ou então contratam um cara que tem um salário mais baixo para ser um primeiro volante ali de confiança, e aos poucos vai colocando o Pablo Lúcio. Beleza? Então essa é uma situação. A outra situação é daqui e também do Everton Cebolinha. Porque tá tudo misturado. A gente precisa... Por que querem vender o Plata? Porque a gente está precisando de caixa. O Plata saiu valorizado da Copa do Mundo. Só que a gente tem o Luiz Araújo e Carrascal. Nosso elenco hoje está inchado. Está inchado em alguns setores e falta em outros. Por exemplo, do lado esquerdo, a gente vai ter ali o Samuel Lino e o Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique ele joga tanto de centroavante quanto de ponta esquerda. Então, se lesionar, por exemplo, o Pedro ou o próprio Bruno Henrique, a gente fica sem uma peça. Tudo bem que o Paquetá ele pode jogar em diversas funções. Pode jogar de segundo volante, de meia direita, de meio central, de meia esquerda. Então o Paquetá joga até de falso 9, ele joga aí. Então a gente conseguiria fazer adaptações, mas não seria o ideal, né? Não seria o ideal. Mas quem você venderia desses 3 jogadores aqui, ó? Gonzalo Plata, você venderia Luiz Araújo, você venderia Carrascal, por qual motivo? Eu não venderia Plata, porque para repor, para mim, na minha opinião, seria difícil. Agora, eu tentaria vender Luiz Araújo e Carrascal e livrar a folha salarial ali, principalmente do meio campo. Se a gente vende, por exemplo, Carrascal, 10 milhões, Luiz Araújo, 17 milhões, totalizando. O De La Cruz, mais 8 milhões, 25 milhões de euros com o De La Cruz. Mais o Everton Araújo, por mais 10 milhões de euros, 35 milhões. É o valor que a gente quer pelo Luiz Henrique. Valeria a pena a gente tirar 4 reservas, né? O Carrascal, o Luiz Araújo, o Everton Araújo e o De La Cruz, para termos um titular absoluto que é melhor do que o Plata? Ou então a gente pode vender o Plata, o Carrascal manter, o Luiz Araújo, contrata o Luiz Henrique e também vende De La Cruz e Everton Araújo. Também é uma possibilidade. Aqui é um jogo de xadrez. A gente tem que vender peças não tão valiosas para comprar uma muito valiosa que vai vir incrementar o Flamengo. Ou então a gente não contrata o Luiz Araújo.
a gente foca no mercado sul-americano para pegar jogadores promissores de 22, 23, 24 anos e entrar para fazer carreira no Flamengo, ou até jogar 2, 3, 4 anos e fazer uma venda. É uma estratégia. A gente tem que saber o que a gente vai adotar. Eu, reanalisando aqui, dependendo, eu venderia até o Plata nesse sentido, porque o Plata é mais valioso. Que eu deixar um ativo de 12 milhões de euros no banco, sendo que o Plata, o Carrascal e o Luiz Araújo tem um nível muito próximo. Então, para ser reserva, pode ser o Luiz Araújo que tem um valor de mercado menor e traz um grande jogador para a ponta direita, para ser titular absoluto. Aí beleza, aí eu venderia o Plata. Aí faria total sentido. Mas se não for esse caso, aí eu manteria o Plata, venderia o jogador que tem valor ainda e não está jogando tanto, beleza? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, quero saber a sua opinião, beleza? Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve aqui no Flanalítico. Faltam apenas 50 pessoas para eu chegar a 3.000 inscritos aqui dentro do YouTube. Se você puder me ajudar, eu vou ficar agradecido demais. Ativa as notificações aí no sininho para você receber todos os vídeos de informação, de análise, tudo que existe sobre o Flamengo está aqui, eu vou comunicar para vocês. Se quiser participar do grupo do WhatsApp, tá aqui na descrição, beleza? Tamo junto, é nóis e saudações rubro-negras!